Boa noite, hoje é dia 16 de junho de 2022 e agora a gente está falando aqui sobre citologia. A gente vai começar nos capítulos sobre citologia, então sem mais enrolação, a primeira coisa que a gente vai falar aqui é membrana plasmática, então vamos lá. Membrana plasmática, por que é tão importante? Aqui eu trouxe duas representações, aqui é o desenho de uma membrana plasmática, aqui vão ter várias organelas, então dentro da membrana plasmática vai ter o retículo endoplasmático rugoso, vai ter o núcleo, vão ter as mitocôndrias, vão ter aqui os ribossomos, a mitocôndria, vai ter lisossomo, vai ter complexo de Golgi, vai ter citoplasma, vai ter de tudo aí dentro. E aqui nesse segundo desenho eu tenho um zoom, eu tenho uma ampliação do material de que é feito a membrana plasmática. Então essa nossa aula vai se basear nisso aqui, falar sobre a membrana plasmática e falar sobre o que ela é feita e seu efeito de semipermeabilidade e permeabilidade seletiva. Lembrando que aqui eu vou falar um pouco sobre polaridade também, então vai ter uma outra aulinha bem rápida para você entender o que é polaridade, uma vez por todas, que é fácil pra cacete aprender isso. Então vamos lá. Meio extracelular do meio intracelular. Por que isso já é uma função tão importante na membrana plasmática? Porque essa divisão, esse plástico, essa camada, essa membrana, ela divide o que está fora da célula extracelular do que está aqui, ó, dentro da célula intracelular. Já é uma divisão aí super importante. Vamos lá. E do que é essa... Como que essa membrana plasmática, bom, surgiu? Como que ela foi formada? Basicamente por mutações aleatórias aí na vida do planeta Terra. Não existe uma explicação muito clara do porquê a membrana plasmática existe. Mas o fato é, ela existe há milhões de anos, ela existe há muito tempo e ela mudou bastante. Ela não mudou tanto assim. Algumas coisas dentro dela, as organelas ali mudaram um pouco, mas enfim, ela já existe há milhões de anos. Agora vamos falar sobre o que ela é formada. A membrana plasmática ela é formada por uma bicamada. Vou escrever aqui embaixo. Bicamada fosfolipídica. Eu lembro que quando eu tava ali no ensino médio, meu professor me apresentou isso a primeira vez, eu fiquei cagado de medo. Eu falei, cacete, que merda é essa? Bicamada fosfolipídica. Bicamada, porque são duas camadas. Camada 1, camada 2. Bicamada. Fosfolipídio, porque é feito de fosfato e lipídios, gordura. É só por isso que tem esse nome. Agora vamos lá para a parte que muitas pessoas têm dúvida. Qual que é a característica, qual que é a polaridade da bicamada fosfolipídica? Pergunta de vestibular. Ela é anfifílica. Eu vou escrever aqui, ó. Anfifílica. O que isso quer dizer? Que a membrana plasmática é anfifílica? Que ela é simultaneamente polar e apolar. Mas não se engane, por mais que a membrana plasmática tenha essa característica anfifílica, ou seja, essa bicamada dela é ao mesmo tempo polar e ao mesmo tempo apolar, a membrana plasmática ela é classificada como uma membrana gordurosa, porque ela é formada em sua maior parte de lipídios. Então ela é anfifílica, mas ao mesmo tempo ela é uma membrana gordurosa. Gordurosa. Tá certo? E o que isso quer dizer que ela é anfifílica? Como assim que ela tem caráter polar e apolar ao mesmo tempo? Eu vou te explicar de uma vez e eu vou explicar por que isso é essencial para nossa vida, para sua vida e para minha vida. Vamos dizer que isso aqui é um palitinho de fósforo. Vamos ter dois desses, certo? Essa parte aqui, que é a cabeça, vai ser polar. Por enquanto, talvez você ainda não saiba o que significa ser polar. Mas vamos dizer que a água, que é o principal constituinte aí da vida, também seja polar. Isso quer dizer que essa cabeça aqui da bicamada fosfolipídica, ela interage com a água. E no meio extracelular vai ter sempre bastante água, certo? Vai ter H2O, 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 H2O. Vai sempre ter bastante H2O, né? O que quer dizer que essa parte da cabeça aí, da bicamada fosfolipídica, vai interagir com a água. Só que esse centro, o corpinho dessa bicamada fosfolipídica, ela vai ser apolar.
Tá, opa, o R comeu aqui um pouco, mas está escrito apolar. E o que que implica esse corpinho da bicamada fosfolipídica ser apolar? Se a água é polar e esse corpinho é apolar, já quer dizer que a água não vai conseguir passar por esse buraco, por esse corpinho dela tão bem. E outra coisa, existem moléculas apolares. Já que a água é polar, deve ter alguma coisa apolar. Como, por exemplo, a molécula de glicose, que é uma grande molécula que, inclusive, precisa de um tipo de transporte de membrana específico para que ela consiga atravessar essa membrana e para que ali as organelas consigam usufruir dessa molécula tão grande, que é a glicose tão importante que ela é. Mas, enfim, o que isso quer dizer? O que quer dizer que a bicamada fosfolipídica é anfifílica, ela é tanto polar quanto apolar? Quer dizer que ela interage e não interage com todos os nutrientes. E por que que isso é muito bom? Vamos supor que toda a membrana plasmática fosse polar. E aqui tem água, certo? No meio extracelular tem água. Tem muita água aqui, ó. Tá cheio de água. Se a bicamada fosfolipídica fosse totalmente polar, a água conseguiria atravessar aqui, ó, com muita facilidade. Atravessando a bicamada fosfolipídica com muita facilidade, a água entraria no meio intracelular, ou seja, ela entraria dentro da célula, e a célula ficaria com tanta água, mas tanta água, que ela correria até mesmo o risco de explodir. Imagina todas as suas células nesse instante explodindo. Você morreria. Seria horrível. Ao mesmo tempo, é bom que a cabeça apenas da bicamada fosfolipídica interage com a água, porque um pouco de água vai conseguir passar. Não vai ser muita água, mas vai conseguir passar. É como se nessa questão da polaridade, já vou dar uma pincelada, é como se, por exemplo, polar, tudo que é igual interage na questão da polaridade. Então, polar interage com polar, polar interage com polar, e apolar, eu não tenho duas canetas verdes, mas eu tenho duas canetas vermelhas. Apolar interage com apolar, tá bom? Então, quando a água chega perto da cabeça da bicamada fosfolipídica, eles interagem muito bem, certo? Só que quando ela tenta passar pelo corpo da bicamada fosfolipídica, gera atrito, gera intriga. Esse corpo da bicamada fosfolipídica não deixa a água passar por lá. A mesma coisa vale para uma molécula apolar. Quando ela chega aqui na cabeça da bicamada fosfolipídica, ela tem muito atrito. Mas assim que ela consegue passar por esse atrito, assim que ela consegue passar por esse segurança, que vai dando soco nela, soco nela, soco nela, ela consegue, essa molécula apolar vai conseguir passar aqui pelo canal. E aí, como segurança do canal é amigo dela, é vermelhinho também, ó, não vai ter briga, vai ter amizade e paz. Aí quando ele estiver chegando no meio intracelular, vai ter briga de novo. Pá, 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 pá. Então é isso, a polaridade é os iguais se relacionam e quem é diferente se odeia. É basicamente isso. Se uma molécula apolar está interagindo com o meio polar, ela vai tomar porrada. E se uma molécula polar estiver interagindo com o meio apolar, essa molécula vai tomar porrada. Agora, se interagir polar com polar é de boa, e se interagir apolar com apolar é de boa também. Bom, membrana plasmática não tem muito mais o que dizer. A gente pode lembrar da questão da semi-permeabilidade e da permeabilidade seletiva. São fatores importantes, né? A gente pode aprofundar isso em aulas futuras, mas a semipermeabilidade basicamente fala sobre a característica da membrana plasmática deixar ou não determinadas moléculas entrarem com base na sua característica física, enquanto a permeabilidade seletiva, ela deixaria ou não essa molécula entrar por conta de características químicas. É basicamente isso. Então é isso. Resumindo, a membrana plasmática ela separa o meio extracelular do meio intracelular. Ela é formada por uma bicamada fosfolipídica que tem caráter anfifílico, que interage com algumas coisas polares e outras coisas apolares. É isso. Essa aqui é uma introdução, a gente vai falar muito ainda sobre membrana plasmática, mas essa é a primeira aula aí de citologia. Vamos para a próxima.